A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21. Foram ter com ele sua mãe e os seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. Foram dizer-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso coração. A palavra de Deus é o direcionamento para a nossa vida, desde que ela tenha o discernimento e o agir diante da verdade do querer de Deus. Se nós fazermos isso, seremos a família de Deus. Não tiremos aqui os méritos de nossa mãe Maria. Conforme os ensinamentos, o nosso Senhor não está desfazendo da sua maternidade, mas sim está convidando todos a fazer parte da família de Deus. De que forma? Então, conforme o ensinamento, livros de estudo, conforme o ensinamento da igreja, catecismo é citado aqui, quando chama meus irmãos, não os filhos de Maria, mas provavelmente os primos de Jesus, catecismo, parágrafo 500. Ver comentários em Mateus 12:46. Então, aqui quando se direciona aos irmãos de Jesus, não é que é o irmão por parte de Maria, que Maria teve mais filhos, mas todos eram considerados irmãos de Jesus, os primos. Então tem um estudo que ensina somente isso. Mas o nosso foco é o buscar hoje no Lectio Divino o sentido do verdadeiro ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Qual é o significado conforme os ensinamentos? A família espiritual de Jesus compartilha da sua vida e segue o seu caminho. Aí ele cita aqui várias passagens bíblicas, Romanos, João 1:12, Romanos 8:29. A maternidade divina de Maria foi estabelecida nesse mesmo alicerce. Ela abraçou a vontade de Deus ao longo da sua vida. Ver Lucas 1:38. Então, queridos irmãos, por que eu estou lendo esse ensinamento? Para que a gente entenda que a nossa mãe Maria fez a vontade de Deus, de ser a mãe do meu Senhor, de cuidá-lo, de que uma espada transpassaria o seu coração, de ver o seu filho, o caminhar dele, o agir da humanidade. Então, o mover da mãe Maria é amar Jesus como seu filho e se dobrar também diante do seu Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, meu Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Então, queridos irmãos, um exemplo de servir, um exemplo de cuidados, a discípula que caminha, que cuida do seu filho. E aí, nós estamos diante do nosso proceder. Aí você vê a primeira leitura de hoje, onde que em Provérbios vai dizer assim, Provérbios 21, do 1 até o 13, que diante de Deus, o nosso proceder, as nossas ações, tem as suas consequências. Nós acabamos de falar no Café com Jesus. Deus é misericordioso e Deus é justo. Então, Ele quer que nós, no meio do nosso proceder, que o nosso agir seja com justiça e que nós convivemos com o amor, com a misericórdia. De que forma? Agindo como o próprio Deus ensina. Então, aqui Provérbios vai estar nos dizendo algo que Deus deseja. O ímpio, a sua luz é o pecado. E o precipitado, a sua pobreza, o apressado. Quem fecha os ouvidos ao clamor do Senhor, do pobre, do pecador, os fecha também o ouvido a Deus. Então Deus nos ensina, se o meu proceder, eu quero que Deus faça as coisas para mim, mas o meu agir nada se volta para Deus, nada se volta para o querer de Deus, os ouvidos de Deus vão estar fechados para este coração, para o seu pedir, né? Por que as pessoas falam, eu rezo, eu peço, mas e o meu proceder? Será que eu estou procedendo conforme o querer de Deus? Será que o que eu peço é o querer de Deus? Será que o meu agir é o querer de Deus?
Querido irmão, que a gente possa entender, rezar, é bom, fortalece, é maravilhoso. As práticas espirituais é o que nos dá o alicerce para aquele que precisa. E isso é a necessidade nossa, porque nós precisamos estar meditando em comunhão com Deus, mas se essa meditação, se essa comunhão não trazer para nós um crescimento na nossa vida espiritual, no nosso agir, de nada adianta. Aí Deus dá um exemplo aqui. Você vê o pobre e você não está nem aí, você vê que ele está passando fome e você não está nem aí, aí você fala, eu vou à Santa Missa, eu rezo, eu faço isso, faço aquilo, mas e o meu agir diante de Deus? E o meu proceder diante de Deus? E o meu proceder diante do meu próximo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Se o meu próximo está vivendo a miséria dele, se o meu próximo está vivendo a sujeira dele, meu irmão, e a sujeira do próximo é o bêbado, é o alcoólatra, é o endividado, é o pobre de espírito. Você não vai pensar que você vai achar lá um homem na rua, tudo bonitinho, tudo enfeitadinho para você ajudar. Você vai ter que ajudar ele com a pobreza dele, com a podridão dele. E nessa hora que você precisa entender como que é o agir cristão. Você não vai ficar olhando a pobreza dele, a miséria dele. Você vai ajudar ele, vai dar o alimento que ele precisa. E lógico, você vai dar o alimento espiritual também, como eu sempre falo. Às vezes a gente só dá aquele alimento do necessário para o corpo, mas não dá um alimento espiritual. De que forma? Acolher bem já é um alimento espiritual. Porque ele vai falar assim, esse cara é um cara bom, é um cara de Deus. Você tratar bem as pessoas é um acolhimento espiritual. Você olhar com carinho para a pessoa é um acolhimento espiritual. Pode estar cheirando mal, tudo, meu irmão. É o estado da pessoa aquele, a podridão. Mas talvez ele já tentou quantas vezes sair e não achou solução para o problema dele. Às vezes a solução dele está no teu carinho, no teu amor, no teu olhar. Pode mudar um coração. E com todo esse mover, hoje o nosso Lectio Divino vai dizer assim, deixe ser guiado pela verdade e a justiça do Senhor, em um relacionamento sério com Deus. Diante desse mover dessa palavra, os ensinamentos, o Salmo vai dizer, guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guia-me, Senhor, hoje, conforme o querer na minha vida. Guia, Senhor, conforme o Senhor quer na minha vida, no meu trabalho, no meu agir. Sabe, irmãos? E aí você vai entender o que Jesus falou. Ele falou assim, como que ele disse para nós aqui? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, como que eu vou praticar a palavra de Deus se eu não quero ser obediente a Deus? Aí eu faço uma pergunta para nós. Será que eu ouço a palavra de Deus? Será que eu quero me abrir para a palavra de Deus? Quando eu peço para Deus, é eu pedindo a Deus e Deus que faz a minha vontade? Ou quando eu peço para Deus, Deus faz a vontade dele diante do meu pedir? Aí agora nós vamos trazer para a nossa vida. Será que eu estou deixando Deus me guiar na verdade dele? Feche teus olhos agora e vive esse momento onde que nós vamos viver o que o texto diz para mim. Eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida? Eu estou vivendo a palavra de Deus verdadeiramente no meu agir? Acabei de falar como os bons tratos podem mudar a vida de alguém. Será que eu estou agindo assim lá no meu trabalho, no meu servir, aonde eu estou? Será que Deus se agrada com o meu procedimento? Deus está se agradando com o meu procedimento? Qual é a situação que você tem vivido, irmão, que não tem dado certo na sua vida? Qual a situação que você tem murmurado, reclamado? A minha vida nada dá certo. Você já parou para pensar qual que é o proceder da sua vida? Com quem que você está se unindo corretamente? Com a verdade, com a justiça? Ou eu estou vivendo uma vida tanto faz, Deus me ajuda, ora por mim, veio a graça, se não veio, se veio a graça eu fico feliz, se não veio é Deus que não quer? Ou será que é eu que não estou vivendo a graça? Será que é eu que não estou me dedicando, não estou vivendo a bênção de Deus na minha vida? Sabe, irmão, um verdadeiro cristão, ele vai estar servindo,
Ele vai estar servindo na sua casa, com a sua família. Ele vai estar servindo na igreja, com os irmãos. Ele vai estar no seu trabalho, olhando para Deus. Deus está se agradando com o meu agir? Se Ele está se agradando com o meu agir, eu estou feliz. Um verdadeiro cristão, você vai encontrar ele triste quando ele se encontrar desagradando a Deus e você vê que a face dele mudou. Mas o que te incomoda? Ah não, eu fiz coisas erradas, eu não posso ficar assim, eu tenho que corrigir isso. Esse é um cristão que agrada o coração de Deus. É que se volta tudo para Ele e que pergunta para Deus o que agrada o coração de Deus. E isso é viver a palavra de Jesus, que Ele fala aqui. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, para que eu seja justo e verdadeiro, o meu coração tem que agradar primeiramente ao meu Deus. E como que eu agrado? Tem alguma coisa que está dando errado? Sabe que o que eu vou fazer no meu trabalho agrada o coração de Deus? Será que Deus aprovaria a minha ação? Será que eu estou devolvendo a Deus o que Ele me deu? Será que eu ajudo o pobre de coração? Será que eu ajudo aquele irmão que está precisando de uma enfermidade? De que forma? Numa oração? Veja, irmão, a gente não pode fazer algo que nós não alcançamos, mas nós podemos orar por aquele irmão. Será que ele me convida? Você pode rezar por mim? Vamos. Será que eu estou disposto? Ou sou aquele coração fechado? Qual é a situação, meu irmão, que está desagradando a Deus na sua vida? Deus se agrada com o meu agir, a minha vida em comunidade? Como que eu vou saber disso? Se eu fosse o coordenador daquela comunidade e fizesse um convite para alguém, e aquele alguém seria uma resposta dele, como que agradaria o meu coração? O servir lá na comunidade, o servir lá com o padre, o servir lá onde você for. Como que seria diante de uma reação que você faz? Eu faço quando eu estou diante disso. Então, querido irmão, você tem que olhar para a tua ação dentro do onde que Deus está te colocando. E ver se você está no lugar daquela pessoa, agradaria a tua resposta? Agradaria o teu modo de fazer? Agradaria o teu modo de agir? Será que agradaria o coração de Deus isso? Quando nós nos colocamos lá e damos uma resposta, será que agradaria a Deus essa resposta? Será que agradaria o irmão? Detalhe, isso vai me levar para o céu? Ou eu estou indo somente para me autopromover? E aí, meu irmão, entra todo o agir. Onde que Deus chamar eu vou, onde que Deus chamar eu irei, eu não escolho o lugar, aí tem todo o proceder. Mas com tudo isso, onde que nós queremos chegar? Dentro da nossa vida, eu estou ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática na minha vida? Ou eu estou querendo que a minha vida seja Deus que faça o que eu peço para Ele? Nós acabamos de fazer vários mover aqui, irmão, do agir de Deus na nossa vida. Será que eu não estou sendo aquele querendo ser Deus na vida de todos, julgar, condenar, e não estou olhando para mim? Tudo isso que eu escrevi aqui, irmãos, eu fiz olhando para mim. Desde a devolução do dízimo, desde ajudar um irmão de coração. Tudo que eu coloquei aqui foi um mover que Deus colocou para mim dizer para Deus: me ajuda, Senhor, a enxergar a minha pobreza, a enxergar a minha fraqueza, me ajuda. Eu preciso me colocar diante das minhas fraquezas para que eu compreenda que o Senhor é o Deus da minha vida. E que eu preciso mudar dia a dia, que eu preciso melhorar, Senhor. Por isso eu coloco o meu proceder, o meu agir, para que eu ouça a Tua palavra e coloque em prática na minha vida, Senhor. Eu peço nesse momento, Jesus, que diante da Tua palavra, diante do Teu proceder, dai-nos a graça, Senhor. Dai-nos a graça de reconhecer a nossa pequenez. Como eu sou pequeno, como eu preciso mudar. Mas eu peço, Senhor, que neste momento, também o Senhor coloque a sua mão sobre esse irmão que está ouvindo agora. Derrame no nosso coração a humildade, que a gente possa melhorar, para se aproximarmos de Ti, Senhor. Primeiramente do Teu coração, meu Deus. Que o meu agir, que o meu proceder não crie uma distância do verdadeiro sentido do amor entre Deus e os homens. Entre a Tua presença, meu Deus, e o Teu querer diante da minha vida. Retirai, Senhor, do meu coração tudo aquilo que me afasta de Ti. Mas eu peço a humildade
para que nós consigamos enxergar a verdade. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Neste momento, querido irmão, fazeremos um minuto de silêncio. Diante de tudo que a gente levou a Deus, para que Deus fale ao nosso coração. Não seja apegado a nada de bens materiais que está ao teu redor. Apegue-se ao meu amor. Derrame o meu querer no teu coração. O amor a Deus e ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria, finalizando o nosso lecto divino. Pai nosso que estais no céu,